Não são só os humanos que sofrem com as altas temperaturas durante o verão. A chegada dessa estação exige cuidados com os animais de casa. Uma das recomendações mais básicas do veterinário é o horário da ida ao passeio. No verão, agora a gente sabe que é uma época de calor muito intenso e também por conta do horário, o pessoal gosta muito de passear. A gente precisa ter alguns cuidados básicos com os cães. Um dos cuidados iniciais, tomar cuidado com os horários de passeio. Como o cão tem um contato direto com o asfalto, a calçada, uma temperatura ambiente de 25, 26 graus, a temperatura do asfalto e da calçada é muito grande. Então pode queimar muito os coxins do cão, que são as patinhas. Eles não têm uma proteção nessa região adequada para essas altas temperaturas. Então o adequado é o quê? Aproveitar os horários de calor menos intenso. Então, começo da manhã ou fim de tarde, são horários que estão mais frescos, né? Para que os cães se divirtam sem estar piorando. Outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado nessa época. Hidratação dos cães. É adequado que troque a água várias vezes ao dia, precisa deixar sempre água disponível para esses animaizinhos, porque eles sentem mais cedo e correm o risco de se desidratar, né? Um cão de 5 quilos, mais ou menos, ele precisa de 300 ml de água por dia. Uma continha fácil para o proprietário pensar em casa, 60 ml de água para cada quilo do cão. Então, um animalzinho de 10 quilos precisaria, em média, de 600 ml de água por dia. Isso é bom para que eles consigam ter essa noção de hidratação do animal. E aqui em Jataí, teriam os locais que você recomendaria onde levar o cão para passear? Os melhores locais para passeio são os locais que têm uma arborização melhor. Então, as praças, os lagos. Só que, assim, esses locais também precisam de alguns cuidados. São locais de maior aglomeração dos cães, né? Então, se ajunta uma maior população canina e, às vezes, até gatos. A gente sabe que tem alguns outros animais que também vão para esses locais. Só que também é uma época de maior proliferação de parasitas. Carrapatos, pulgas, as sarnas, os piolhos, são a época que eles proliferam mais. Então, para o seu cãozinho sair com maior segurança para esses locais, é adequado que você use o quê? Um carrapaticida, um pulgicida, que proteja o seu animal, que faça uma prevenção. Mesmo que ele não apresente carrapato na hora de sair de casa, é interessante que ele tenha essa proteção para ir a esses locais. A pelagem deles é quase como um cobertor natural, o que piora a sensação de calor. Cachorros e gatos não soam como os humanos. A perda de calor se dá principalmente pela respiração. A salivação excessiva e a respiração ofegante podem ser sinais de alerta. O cão, nessa época de calor, quando ele está com uma parte de insolação ou começa a aumentar muito a temperatura, ele começa a hiperventilar. Os cães, diferentes de nós seres humanos, eles não soam. A transpiração deles é feita através da respiração. Então, o animal, quando ele está muito cansado ou hiperventilando, ele começa o quê? A ficar mais ofegante e a respirar com a boca cada vez mais aberta. É importante, nessa época, a gente tomar cuidado com algumas raças específicas, principalmente aquelas que têm um focinho mais curto, os pugs, os bulldogs franceses. Por quê? Esses animais, eles hiperventilam muito mais rápido e sofrem com calor muito mais do que os cães de focinho mais longo, né? Então é importante o quê? Que esses animais passeiem em horas mais frescas do dia e evitem-se exercícios muito longos. Por exemplo, andar de bicicleta com um animalzinho acoplado à coleira. O interessante é o quê? Passear caminhando com esse animal, evitando que ele corra, que ele faça exercícios muito longos e exaustivos, né? Em relação aos gatos, quais são os cuidados que devem ser tomados também durante o verão? Ok. Os gatos, eles têm um pouco diferente dos cães, vamos dizer assim, eles já não passeiam tanto, não andam tanto com seus donos, às vezes fora, ficam mais em casa. Em casa, o que é adequado? Sempre deixa áreas livres para que eles possam descansar e quando tiver com a temperatura mais alta, às vezes se refrescar. Então, às vezes perto de algum mármore, uma área mais fresca, sombreada e que tenha um ambiente mais tranquilo. O adequado também é o quê? Sempre deixar água disponível o dia todo, trocar essa água várias vezes ao dia. Tá? Pode parecer estranhos para algum, mas um dos itens fundamentais neste verão é o uso do protetor solar para o cão. Nessa loja, por exemplo, o item foi tão procurado que no momento está em falta. É extremamente importante nessa época do ano, principalmente para aqueles animais de pele clara ou pelo muito branco, os albinos.
Por quê? Esses animais, se eles ficarem muito tempo expostos ao sol, com incidência solar direta, sem o uso de protetor, a chance de desenvolver dermatites, problemas de pele e futuramente isso evoluir para um câncer são realmente altas. Então é importante que os animais também usem protetor solar, não só para a gente, os animais também têm essa opção. E isso facilita muito o animal poder passear em outras horas do dia. A incidência de raio UVA nos horários mais quentes, principalmente aqueles animais que às vezes não têm uma cobertura adequada no local do canil, onde ficam em casa, podem ser propensas a desenvolver esses problemas de pele. Então o protetor solar é extremamente importante. Como é que o dono deve usar? O dono pode procurar qualquer pet shop ou clínica. Eles são protetores em formato de creme mesmo, onde é passado na pele, principalmente naquelas áreas, se tiverem sem pelos, que são as áreas onde vai ter uma incidência maior do sol, ou as áreas onde você vê que sejam mais brancas do corpo, porque às vezes tem alguns animais que são manchados e tem áreas que são esbranquiçadas. Usando como exemplo o maltês, não dá para passar protetor no corpo todo, a gente tem que fazer o quê? Pegar as áreas principais. Então, o focinho, a ponta do focinho, que são áreas que ficam mais expostas, às vezes o dorso das costas, são as áreas onde o sol vai incidir diretamente, né? Então, assim, isso é o principal nesses cuidados. E com tantos animais na rua, é no verão também a maior disseminação de doenças como carrapatos e pulgas. Por isso, o veterinário alerta. É importante sempre que os donos desses animais usem produtos que protejam o animal por um longo tempo. Hoje no mercado a gente já dispõe de tecnologias mais novas para essa proteção. Existem comprimidos que são dose única e que protegem por 30, 35 dias e até 3 meses os animais desses parasitas, tanto pulgas quanto carrapatos. Então assim, é importante que o animal sempre tenha o quê? Esse carrapaticida em dia. Então passou os 30 dias daquela eficácia, que seja repetido para que o animal sempre tenha uma proteção constante. E isso evitando assim as doenças principais. Uma delas, a doença do carrapato, que é uma doença muito grave e que é endêmico na nossa região, né? A maioria dos cães, às vezes, manifestam isso e podem apresentar essa doença mais de uma vez ao ano. E essa época do verão agora é a época mais comum da gente atender esse tipo de animal. Em relação ao cartão de vacinação, como é que os donos devem decorrer durante todo o ano de vida do seu animal? Isso é muito importante. Às vezes o proprietário se preocupa em fazer as primeiras vacinas quando o animal é filhote e depois se esquece que esse animal precisa de um reforço. O animal, além de tomar aquelas doses iniciais, que são as 4 doses da V10, que são as vacinas polivalentes, ele precisa tomar um reforço dessa vacina todo ano. Então, se o animalzinho tomou vacina quando era filhote, mas depois de 2, 3 anos não foi revacinado, não tomou reforço, e você vai passear num lago, numa praça, locais onde tem um acúmulo maior de cães, esse cão está susceptível a adquirir uma infecção viral. As principais delas, a sinomose e a parvovirose. A parvo mais em filhotes, né? Mas a sinomose pode pegar em qualquer idade. E são doenças que podem ser transmitidas por um simples espirro, por uma urina que o animalzinho deixou ali, ele foi cheirar. Então, assim, são vários fômitos. O animal contaminado passou, deixou naquela região, e o seu animal sem proteção adequada entra em contato com isso, ele possivelmente vai ser um animalzinho que vai ser contaminado. E depois é uma despesa muito maior o tratamento, e além da sinomose ser uma doença que não tem cura. Ela tem controle, então é uma doença muito grave, que é muito melhor a prevenção do que depois a gente tentar fazer o tratamento.